Boa noite, esconderijos. Geralmente, vocês já perceberam que geralmente os nossos vídeos a gente sempre grita Já perceberam? Aí esse aqui ninguém consegue fazer isso, né? Fica todo mundo Aham. Ai. Voltamos do retiro. Agora vocês fazem né? Fã. Ai. Mas foi bênção. Quem estava no retiro com a gente? Glória a Deus. Foi bênção. Foi bênção, de verdade, assim, foi verdade. Aí, ó, marcas do retiro. Sempre um prazer, um momento de temor, alegria, poder servir vocês com a palavra. Meu desejo hoje é que o Espírito de Deus possa abrir o nosso coração e perpetuar as palavras eternas do Deus vivo em nós. Então, que Deus possa encontrar em nós disponibilidade, que Deus possa encontrar em nós corações, pessoas, mentes disponíveis para receber o que Ele tem para nós hoje. Eu acho que está muito visível o que Deus está fazendo nos esconderijos, o que Deus está fazendo com a gente. Vocês já perceberam como é que foi o louvor? Então, assim, esteja disponível para receber o que Deus tem para você nessa noite. Muito bem. Vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Juízes. Vamos nos colocar de pé? Juízes capítulo 16. Juízes 16. Começando pelo 13. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderias ser amarrado. Ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com urdidura da teia, e se firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdina de teia, e as fixou com um pino de tear, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e as arrancou o pino e a urdina da teia. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Gravem isso, impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais uma vez, porque agora me descobriu ele todo o coração.
Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. 20. Disse-lhe ela, acho que a música não é essa. Eu não podia perder a oportunidade. Voltando. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. 20. E disse-lhe ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, eu preciso que vocês prestem muita atenção nesse versículo. Disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Palavra do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra e, Pai, nós viemos aqui para Te ouvir. Pai, nós precisamos Te ouvir nessa noite. Alguns de nós já começaram a Te ouvir, Pai, por intermédio dos louvores. Alguns de nós já começaram a Te ouvir, Pai, nos abraços, Pai, nas palavras de ânimo ao se encontrarem com outros irmãos. Alguns de nós já começaram a Te ouvir, Deus, com as palavras no coração que Teu Espírito Santo foi falando. Pai, alguns de nós já começaram, Pai, a perceber, Deus, mais uma vez, como se fizeste no retiro, como fizeste sábado passado, sábado retrasado e o outro mês também. Alguns de nós já começaram a perceber o que o Senhor tem para eles nessa noite. Deus, a minha oração é que nesse momento, Pai, o Senhor tenha misericórdia da minha vida e o Senhor possa encontrar em mim um vaso para poder passar a Tua palavra à Tua igreja, Pai, nesse momento. Em nome de Jesus, essa é a minha oração para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Irmãos, vocês se lembram daquele sticker lá do WhatsApp, onde está lá Jesus assim com bastão, ele fala, estou tentando te salvar. Está difícil? Me ajudem. Podem sentar. Isso. Não sei se é isso. Vai que eu... Mas acho que esse pode ficar. Muito bem. Palavra de Deus por intermédio do livro de Juízes a nós hoje. E tem uma série de coisas aqui, e eu sempre que subo aqui, eu sempre fico orando no sentido de Deus me dar a capacidade de poder falar exatamente aquilo que eu consiga poder falar para vocês, aquilo que não eu quero, não vocês querem, mas aquilo que Deus quer poder falar com cada um de vocês. E todo mundo sabe, pelo menos os mais antigos dos esconderijos sabem que nós estamos num mês onde o vídeo que nós vimos há pouco tempo não deixa margem de dúvida. Estamos a falar do mês de Narciso, ou do narcisismo. E já tivemos, esse seria, por assim dizer, o nosso terceiro encontro, nosso primeiro encontro. Isso é para quem não sabe, e para aqueles que sabem, vamos refrescar a memória. Para o nosso primeiro encontro, nós falamos sobre hedonismo. Então, a ideia de da primeira pregação do pastor Júnior era poder lembrar de nós, ou fazer com que nós pudéssemos voltar um pouco em toda a constituição histórica, desde a Grécia Antiga, aonde essa ideia do hedonismo veio, aonde as pessoas eram incentivadas a viver para si mesmas.
Então a ideia do hedonismo como a ideia da vida que gira em torno do próprio prazer, na qual o único interesse, a única coisa que a pessoa está interessada é satisfazer as suas pulsões mais internas, os seus desejos mais primitivos, os seus impulsos mais animalescos. E a partir dali a gente terminou aquele encontro primeiro mostrando que, olha, o nosso prazer ele precisa vir de Jesus Cristo. A partir do final a gente ficou sabendo que, olha, por mais fortes que possam parecer os nossos próprios prazeres, eles nunca terão fim. E eles são extremamente efêmeros. Então, o único lugar onde nós poderemos encontrar real paz e real saciedade dos nossos desejos vai ser em Cristo Jesus. É no Espírito Santo. E essa mensagem teve tudo a ver com a última mensagem que foi pregada antes dela, do pastor Theo, falando para nós sobre que Jesus deve ser tudo aquilo que nós nos interessamos. Não é sobre aquilo que Ele pode nos dar, não é sobre as bênçãos, não é nem sobre o céu. Eu saí me sentindo muito horrível depois daquela mensagem. Eu nem sei se ele está aqui, o Theo. Cadê o Theo? O Theo está aqui? Aí, ó. O Theo está aí, ele já sabe. Mas eu saí, porque não é nem o céu, é Cristo, é a pessoa de Cristo. E a mensagem que o pastor Júnior pregou depois veio fechar essa ideia. No nosso segundo encontro, aí nós tivemos mais um convite, só que aí tivemos que ir para o retiro. E no retiro tivemos várias mensagens. Uma delas nos chamou a atenção sobre as ideias que governam o mundo hoje, que fazem as pessoas viverem de modo egoísta. Tivemos um chamado a um relacionamento com Deus, com o pastor Murilo, se não estiver enganado o nome dele. Depois tivemos o pastor Júnior nos convidado a um retorno de um relacionamento com Deus. Foi extremamente bonito aquele momento e extremamente íntimo. Nos ajoelhamos e nos resolvemos com Deus ali. E depois o pastor Theo veio no dia seguinte falando sobre a importância da união do corpo de Cristo, de que por mais fortes, e é isso que o João falou aqui no final, por mais fortes que possamos parecer individualmente, nós só temos sentido enquanto corpo de Cristo. E é aqui onde nós chegamos. E daí a missão de nós hoje é falarmos um pouco sobre egoísmo. Mas falar sobre egoísmo, a gente já sabe. Quem é que não sabe mais ou menos o que é egoísmo? Todo mundo aqui já sabe mais ou menos o que é egoísmo. Então, não me pareceu que era exatamente isso que Deus queria falar conosco, necessariamente. Então, tem uma outra coisa que nós precisamos falar hoje, que eu queria muito que você pudesse me emprestar um pouco a tua imaginação nessa noite, que você pudesse prestar realmente atenção. A gente vai passear um pouco pela Bíblia, a gente vai tocar em algumas coisas e ao longo desse momento eu preciso que você entenda que esse é um momento, esse é um encontro onde Deus quer continuar a falar ao teu coração, se você está vindo do retiro. E se você não foi ao retiro, esse é o momento que Deus quer fazer um convite nessa noite. Então esteja com o coração aberto para esse convite que você vai receber. Muito bem, então nós temos um rapaz, esse rapaz ele é extremamente diferente de todos os outros rapazes. De alguma forma, quando os rapazes eles começam a ter cabelo um pouco maior, eles são rapados, só que esse rapaz não. E ele começa a crescer um pouco como se fosse o diferentão do grupo. As pessoas não entendem por que ele não corta o cabelo. Também nessa cultura todo mundo sabia que era normal deixar a barba crescer, mas o cabelo, mas por que o cabelo, nada, nunca, jamais, nada pode ser tocado. E ele foi crescendo, e não só no sentido de força, mas quanto mais o tempo passava, mais ele ficava mais forte. Mas ele era pequeno, ele conseguia levantar coisas. Ele era pequeno e o pai dele chamava ele para que ele pudesse carregar coisas pesadas, e ninguém sabia exatamente de onde aquilo estava vindo. Mas os seus pais sabiam. Havia uma aliança que tinha sido feita entre Deus e os seus pais. Então Deus veio para os seus pais e avisou eles que, olha, esse rapaz que vai vir por intermédio, esse rapaz que virá, esse rapaz ele está selado.
Esse rapaz, ele vai ser nazireu de Deus. Esse rapaz, ele vai ter um chamado muito específico. Esse rapaz, ele não é qualquer rapaz, e vocês precisam cuidar dele bem. O anjo do Senhor chega e fala isso para a mãe desse rapaz, mas ela está sozinha e ela precisa de um certo auxílio. Ela corre para o seu esposo, conta para ele o que aconteceu, e eles dois, como casal temente a Deus, eles se voltam para Deus e falam: Deus, por favor, a gente está com medo disso aqui. Por favor, vem de novo, converse de novo conosco e nos fale exatamente o que a gente tem que fazer. E o anjo do Senhor volta de novo e senta com eles e explica exatamente como eles devem cuidar dessa criança. E aí o anjo dá as instruções: você não deverá tomar bebida forte, você não deverá se embriagar, você deverá cuidar de você no sentido total, você jamais deverá passar navalha sobre a cabeça dessa criança, você deve instruir ela na lei do Senhor, porque esse rapaz, ele é separado. E eles ficam muito temerosos. Nossa, Deus veio aqui, Deus falou conosco e a gente vai dar a luz, vamos criar um homem que tem um chamado de Deus. E esse rapaz vai crescendo ao longo dos anos. Mas chega um momento em que esse rapaz, ele precisa constituir família. Ele precisa de uma mulher. E acontece que no povo onde ele está, ele acha que não tem nenhuma mulher interessante para ele. Ele acha que não tem ninguém, não há nenhuma moça bonita para ele. Não há nenhuma moça que lhe faz tremer as estruturas. Lembra da música lá do Zaqueu? Ele achava que não tinha nenhuma moça capaz de satisfazer o desejo dele. E nesse sentido, ele gostava de passear. E ele conheceu uma terra que tinha o povo estranho, o povo dos filisteus, e por vários momentos ele foi se engraçando com outras meninas de outros povos. Ora, uma das coisas que esse homem não deveria fazer era se envolver, na verdade o povo de Deus não deveria fazer, era se envolver com pessoas de outras etnias, de outras culturas, porque esse homem e o povo de Deus deveriam ser separados. O que acontece é que ele fala uma coisa muito interessante para os seus pais. Ele diz assim: olha, no meio do nosso povo, ninguém... É mais ou menos isso que ele fala. Olha, eu não gostei de nenhuma dessas meninas. Eu só gostei lá daquela outra menina. Me façam casar com ela. Uma confusão acontece, mas eu vou avançar porque não é esse o nosso foco aqui. O nosso foco é que ele se encontra com uma mulher. E essa mulher é o que nós lemos da Lila, que pressiona ele várias vezes para que, claro, ela foi mandada pelos homens dos filisteus para que descobrisse de onde vinha a força dele, porque eles queriam dominar o povo. E ela tentou várias vezes, vários dias, e ele sempre enganava ela. Mas como nós lemos aqui, chegou um momento onde ele ficou cansado. Ele ficou cansado de ficar negando para ela. Ele ficou impaciente. Olha, você está falando um monte, então, E ele revelou o segredo para ela. Resumindo ainda mais a história, ela veio, chamou o rapaz enquanto ele dormia, pediu para que o rapaz cortasse todas as 7 tranças que ele tinha na cabeça, gigantescas, e ele perdeu a força dele. Mas uma coisa importante aqui é que quando ela fala: Sansão, os filisteus estão vindo contra você, ele levanta e ele tem a sensação, aliás, ele tem certeza que ele vai escapar de novo, porque ele já tinha escapado antes. E ele pensa assim: eu vou conseguir escapar de novo. Mas o autor de Juízes, ele é muito sincero quando ele fala, e eu sempre que eu leio isso aqui eu fico muito triste. Porque o autor de Juízes diz assim: porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Sansão ainda achava que a força do Senhor estava com ele. E por isso ele ficou todo pomposo, no sentido de que ele iria conseguir se livrar mais uma vez. Só que ele não sabia que o Espírito Santo já não estava mais com ele. Nós sabemos o final dessa história. Sansão é pego, arrancam os olhos dele, ele sofre como nunca, amarram ele dentro de uma espécie de prédio,
E eles começam a rir da cara dele, começam a troçar ele, começam a brincar com ele, a zombar dele. Nós conseguimos derrotar Sansão. Ele cego, clama a Deus pela última vez. Levanta os olhos aos céus, diz: Deus, misericórdia. Só mais uma vez, só mais uma vez. Só mais uma vez, chorando, se derramando, arrependido como nunca. Só mais uma vez. Derrama sobre mim o teu Espírito. E faça com que eu consiga fazer o que eu não fiz durante a minha vida toda. Cumpra o meu chamado. Deus tem misericórdia de Sansão. Derrama sua força sobre ele. Sansão fica forte. Ele está amarrado em 2 colunas que davam sustento ao prédio. Ele se sente forte outra vez. Ele empurra as 2 colunas. Todos os homens filisteus estavam lá naquele prédio. As colunas caem. Morre os filisteus e morre Sansão. Essa é a história de um homem que poderia facilmente ser eu. Poderia facilmente ser você, homem. Poderia facilmente ser você, mulher. Não interessa a tua idade. Sansão não é apenas o Sansão. Sansão é a figura, é a nossa figura. Sansão nos representa nessa noite. Só que esse comportamento de Sansão, ou seja, de um homem que recebe um chamado claro da parte de Deus e rejeita esse chamado da parte de Deus para viver a sua própria vida, e depois acaba pagando as consequências de ter saído desse chamado, não acontece só ali na Bíblia. Isso está na nossa mente coletiva enquanto seres humanos, desde as coisas reais até as coisas fictícias. Existem outros exemplos, inclusive na Bíblia, em relação a isso. Se você olhar para a história de Elias, por exemplo, é a mesma coisa. Deus chama Elias e diz: eu quero que você vá pregar para o povo de Nínive. Eu quero que você pregue a minha palavra lá, porque eles vão se arrepender. E Elias não quer pregar o evangelho para eles, porque Elias está com raiva. Elias sabe que se ele for para lá e pregar o evangelho, eles vão se converter. Só que eles oprimiram o povo de Israel. Então ele não quer pregar o evangelho porque ele quer vingança. Ele tem sede de vingança no final do dia, é isso. Então ele não quer ir lá. Não é porque ele não tem capacidade, não é porque ele não pode fazer isso, não é nem porque ele está com medo de ir para lá. Ele está com sede de vingança. Eles oprimiram o povo de Israel e ele quer que eles sofram também. Então ele decide ir para um outro lugar. E todos nós aqui passamos pela EBD, sabemos muito bem a história. Sabemos que ele fica 3 dias e 3 noites sendo isolado. E depois ele é jogado exatamente no lugar onde ele não queria ir. Mas o grande ponto aqui é que não é raro que seres humanos, quando Deus se apresenta a eles, ou quando um chamado se apresenta a eles, eles simplesmente deem as costas. Eu dei 2 exemplos que estão na Bíblia, mas há outros exemplos também fora da Bíblia. Vamos para o mundo fictício. Se você olhar a história, por exemplo, vamos lá, de Peter Parker, por exemplo, do grande Homem-Aranha, do Spider-Man. Vamos lá. O que acontece? Ele é chamado, a última versão dele. Você tem lá um garoto de 16, 17 anos, que ele está num dilema. Todos os principais vingadores, uns sumiram, outros morreram. O Tony Stark, o mentor dele, morreu. E nesse momento está só o Happy, que andava com ele, que era o melhor amigo do Tony Stark. Ele disse: olha, os teus amigos estão em problemas. Eu estou falando sobre o filme Longe de Casa. Os teus amigos estão em problema, você está sem a tua tecnologia, e agora, o que você vai fazer? E ele disse: olha, eu não estava querendo salvar o mundo hoje, nesse verão. Nesse verão eu só queria ficar com a menina que eu gosto. Nesse verão eu só queria flertar com a menina que eu gosto. Eu não queria ter que salvar o mundo. Eu não queria fazer isso. Só que não tem nenhum vingador vivo mais. Os grandes vingadores, uns morreram e outros foram embora. E a responsabilidade de salvar o mundo está sobre os ombros dele, mas ele não quer isso.
Ele quer ficar com a menina que ele gosta. Ele quer flertar com a menina que ele gosta. É isso que ele quer. Então, não é algo necessariamente que só aparece na Bíblia, é algo que aparece em todos os lugares. Mas, Alberto, o que isso tem a ver com egoísmo? O que isso tem a ver com o nosso mês? O que isso tem a ver com a palavra? Absolutamente tudo. Porque o egoísmo que nós vamos falar hoje não é mais sobre o egoísmo das tuas próprias decisões. Eu quero falar sobre um outro tipo de egoísmo. Eu quero dizer que quando Deus te chama, quando Deus coloca alguma coisa nas tuas mãos para você fazer, e você dá as costas, você está sendo egoísta. Mas eu vou mostrar para você que, a minha oração é que o Espírito de Deus possa clarificar muito isso para o teu coração, porque tem coisas muito sérias acontecendo aqui. É muito diferente apenas de você só pensar em você mesmo. A coisa é muito mais séria. Então, vamos caminhar um pouco. Aqui eu quero ver com você algumas coisas da vida do próprio Sansão. Alguns fatos sobre ele. Então, o primeiro fato sobre ele é que ele é fruto do milagre. Ele não é fruto da carne. João capítulo 1. Aqueles que nasceram, pois, não da vontade da carne, mas do Espírito. Ele não é apenas... Não, ele é fruto de milagre. Esse é o primeiro ponto sobre Sansão. A segunda coisa sobre Sansão é que ele é separado para um propósito. Ele é separado para uma missão. Ele não é um rapaz qualquer. Ele não é uma pessoa qualquer. Ele é chamado para fazer alguma coisa. Uma terceira coisa sobre Sansão é que houve um cuidado para que ele chegasse aonde ele está agora. Os pais dele tiveram que cuidar dele, tiveram que preparar ele, tiveram que evitar, afastar o perigo dele. Não, ele tem um chamado, esse rapaz é especial, é preciso cuidar dessa criança. Uma próxima coisa sobre ele é que houve então um investimento de Deus nesse rapaz. Deus colocou seu espírito nele. Deus colocou sua força nele. E esses fatos sobre a vida de Sansão são muitas vezes os fatos sobre a nossa vida. Quantos de vocês aqui, vocês conseguem entender que vocês são fruto de milagre? Quantos de vocês conseguem olhar para a vossa vida e enxergar que houve um cuidado para que vocês chegassem exatamente até aqui onde você está? Quantos de nós conseguimos olhar para nós e ver que Deus derramou alguma coisa, algum dom, alguma capacidade, alguma coisa, Deus colocou sobre nós? Houve um investimento divino em nós, assim como houve em Sansão. Quantos de nós conseguimos olhar para a nossa própria vida e enxergar que há um chamado? Houve em algum momento da tua vida, o João estava aqui ministrando, e ele disse, em algum momento ele falou assim, olha, lembra daquelas coisas que te dão esperança, fazendo alusão a Jeremias? E é exatamente isso. Quantos de nós conseguimos lembrar que em algum momento das nossas vidas, Deus nos chamou para fazer alguma coisa? E esses são os fatos da vida de Sansão, são os fatos sobre a nossa vida também. Mas houve algumas ações de Sansão, respostas de Sansão a isso que Deus fez com ele. Assim como nós também fazemos isso. E uma primeira resposta sobre isso foi ignorar ou abrir mão ao investimento que Deus fez. E várias vezes na minha vida eu me vi fazendo isso. Abrindo mão ou não dando a devida atenção àquilo que Deus chamou para fazer. E várias vezes, se você parar e pensar sobre a tua vida, você vai ver que isso acontece várias vezes. Não dando tamanha importância. Existem vários motivos pelos quais fazemos isso. Mas não vamos entrar agora nesse mérito. Uma segunda coisa que Sansão fez e que nós também fazemos é se deixar seduzir ou se deixar prender por coisas que aparecem no caminho, assim como ele fez com Dalila. E daí nós começamos a nos prender à validação de outras pessoas. E daí nós começamos a nos prender ao que os outros acham de nós. E daí nós começamos a nos prender a status, a coisas mínimas, que são infinitamente inferiores em relação àquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas não é só isso.
É claro, assim como Sansão, nós muitas vezes brincamos com o perigo. Brincamos com o inimigo. Sansão Dalila, me revela o teu sonho uma vez. Sansão sabia que não deveria ter conversa, muito menos relacionamento entre um homem de Deus, um homem separado de Deus e aquela mulher. E ele ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes sempre, casando com mulheres estranhas. E muitas vezes isso acontece na nossa vida também. Então, eu quero falar sobre, pelo menos, 4 coisas que o Espírito de Deus foi tratando no meu coração e que eu acho que pode te ajudar e pode me ajudar a sair desse egoísmo. Porque o egoísmo que nós estamos a falar aqui não é sobre preferir só as minhas coisas. O egoísmo que eu estou falando aqui é que Deus te chamou para fazer alguma coisa. Houve uma unção de Deus derramada sobre a tua vida. Houve um chamado que foi conferido a você. E a pergunta nessa noite é: qual está sendo a nossa resposta a isso? Vocês viram o que aconteceu lá no retiro sobre nós? Para onde isso vai? Para onde isso vai? Eu não sei você, mas ficou muito claro para mim que Deus não estava muito interessado em nos fazer sentir, ficar no oba-oba. Não era esse o projeto de Deus. Não para aquele retiro, não era isso que Deus queria. Deus queria nos dar instrução. Deus queria nos dar clareza de como viver uma vida espiritual real. De novo, houve um investimento em nós. E o meu desejo nessa noite é que você entenda que se você não está respondendo a esse chamado como Sansão, como Elias e como vários outros homens, se você está virando as costas, coisas ruins estão acontecendo. Coisas ruins estão acontecendo. No caso de Elias, quanto mais tempo ele ficava sem pregar, pessoas morriam. No caso de Sansão, meu Deus do céu. Primeira coisa sobre Sansão. Sansão vivia numa espécie de fantasia da própria capacidade. E essa é a primeira característica de uma pessoa que vive de modo egoísta. Vocês viram o vídeo? Vocês viram que desde o começo é sobre ele, é sobre a aparência dele. E a primeira característica da pessoa egoísta nesse sentido é que os gregos, eles gostavam muito, mas eles tinham uma descrição para esse tipo de pessoa, eles chamavam ele de idiotés. O idiotés era aquele homem que não se misturava com os assuntos da polis. Ele não queria saber das grandes discussões sobre como nós iríamos organizar a cidade, ele só queria saber dele mesmo. Então os gregos olhavam para ele e falavam: você é um idiotés, que nós demos uma portuguesada e chamamos ele de idiota hoje. A ideia do idiota na verdade, a ideia daquele homem que não quer saber da coletividade, que só quer olhar para si mesmo. Essa é a ideia desse homem idiota. A primeira característica desse homem idiota, dessa mulher que está longe de olhar para o coletivo, enxergar que ele é parte disso, é isso, ele vive numa fantasia da capacidade. E essa é uma das coisas que é muito colocada lá fora. A nossa cultura é exatamente assim. Todos vocês que estavam no retiro se lembram da primeira pregação? Ora, é exatamente aquilo. Você vai conseguir, as coisas vão dar certo para você. A nossa lição número 2, nós falamos sobre a teologia do triunfalismo. Essa ideia de que você vai conseguir vencer o tempo inteiro, sempre. Você é um super-herói. Não. Isso não é bíblico.
E muitas das vezes isso entra dentro da casa de Deus e nós começamos a viver em função disso. Isso não tem nada a ver conosco. O centro da nossa religião foi morto no madeiro. Essa é a primeira parte da história. Sim, a segunda parte é que ele reviveu. Mas a primeira parte é que ele foi morto. Jeremias mesmo viveu a vida inteira dele, o ministério inteiro de Jeremias, ele pregou e as profecias dele não se cumpriram enquanto ele estava vivo. Ele pregava, ele falava, vocês vão se dar mal, vocês vão ir para o cativeiro, vocês vão sofrer, e quando lá não, vocês não vão voltar agora, vocês vão ficar ainda lá presos, vocês não vão conseguir. Vinham os profetas e falavam assim, não, vocês já vão voltar. Não, vocês não vão voltar, vocês vão ficar muito tempo ainda, vocês ainda vão sofrer, Deus não vai ouvir vocês agora, não vai acontecer. E todo mundo odiando Jeremias, um dos homens mais tristes e depressivos de toda a Bíblia. Nada do que ele falava se cumpria. Não era como os grandes outros profetas, como Ezequiel, por exemplo. Tanto que, de tão depressivo que ele está, ele tem que escrever um segundo livro, como uma espécie de diário, para falar o quão triste ele está. Leia o livro de Lamentações de Jeremias para você ver como é que ele estava. Arrasado, porque nada que ele falava se cumpria. Há momentos extremamente tristes. Imagine, por exemplo, o apóstolo Paulo chegando no final da vida e alguém pegar uma espécie de katana e cortar a cabeça dele, e ele saber que ele iria morrer assim. Imagine João sendo isolado na ilha de Patmos e ter que ficar lá para sempre, até a sua morte. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Outro, Estevão morrendo apedrejado. É só ler Atos capítulo 7. Então não, a vida cristã não tem nada a ver com esse triunfalismo. Inclusive, o único triunfalismo possível é aquele que nós temos como esperança em Cristo Jesus. Não tem a ver conosco. Não é porque nós somos, não é porque nós temos capacidade. Não, é porque Cristo pode tudo em nós. O próprio Paulo falando assim, olha, se dependesse de mim, eu não conseguiria nada. Paulo é um ser muito... tem uma mente brilhante, na verdade. Ele fala várias coisas muito interessantes. A primeira coisa, ele fala assim, olha, se a minha mente me acusa, eu nem mesmo me acuso. Quem me julga é Deus. Em outro momento, ele fala assim, olha, quando eu sou fraco, aí eu sou forte. A força de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, você vê Paulo o tempo todo mostrando que não é sobre ele, todo mundo amava ele, adorava ele, enxergava ele o tipo de cristão perfeito, e ele, eu sou fraco. Apenas sou forte quando Cristo está comigo. Só que o primeiro grande engano desse egoísta é ele viver numa espécie de bolha da capacidade, de que ele pode tudo. A segunda grande coisa é que ele faz as pessoas que estão do lado dele sofrerem. Imagine os pais de Sansão olhando ele o tempo todo, se envolvendo com uma mulher que não era para se envolver. Imagine o que os pais dele sentiam olhando para ele, vendo, cara, nós cuidamos tanto desse rapaz. Nós preparamos tanto ele, investimos tanto nele, olha para onde está indo o investimento de Deus. Olha para onde está indo tudo aquilo que nós fizemos por ele. Olha as escolhas dele. Quando você está vivendo de modo egoísta, quando você está dizendo não para o chamado de Deus, você faz as pessoas ao teu lado sofrerem. Porque você fica doente. E essa regra psicológica é válida aqui também. Quando você vive de modo patológico, você patologiza o meio onde você está. E o contrário é verdadeiro. Quando você vive de modo saudável, você traz saúde para o meio onde você está. Então, toda vez que você diz não ao chamado de Deus, você começa a causar problemas às pessoas ali. Quer porque você não está à altura do que você deveria fazer,
Então, Deus te chamou, por exemplo, para ofertar. Deus te abençoa, Deus te dá dinheiro, Deus te dá posses, Deus dá capacidade. E é lógico que isso aqui não é para morrer com você. Deus te deu isso para que você abençoe o povo de Deus. Aí você chega aqui e você diz, não, eu não vou abençoar. Cada um que cuide do seu. Deus te dá a capacidade de ouvir as pessoas. Aí você chega, não, também ninguém me ouve. Por que eu tenho que ficar ouvindo as pessoas? Não, só vou ouvir se alguém me ouvir também. Só vou abraçar se alguém me abraçar também. Só vou fazer tal coisa se também fizerem para mim. Imagine, Deus chamou você para que você possa ensinar o povo de Deus. Você estuda pra caramba o tempo todo e tudo mais. E Deus te deu o ministério de ensino. E você, não, capaz. Vão dizer que eu estou querendo aparecer. É auto-engano. Aí Deus te chama te dando, olha o dom da misericórdia. Deus te chama te dando capacidade para você ficar a madrugada inteira orando por pessoas. Não, capaz, ninguém ora por mim, por que eu vou orar por eles também? Quando você diz não para o ministério de Deus, para o chamado que Deus tem na sua vida, pessoas começam a sofrer. Quer porque você faz errado, ou quer porque você não faz o que deveria ter feito. A terceira coisa que acontece é que você em si sofre. Assim como Sansão. Imagine a dor dele ali preso, os olhos foram arrancados, ele está sem os 2 olhos, ele está amarrado nas 2 colunas, e ele sabe que foi ele quem se colocou naquela posição, e ele tem que orar pedindo misericórdia. Deus, por favor, tenha misericórdia de mim, derrama o teu Espírito só mais uma vez, para que eu faça aquilo que eu deveria ter feito, e na minha vida toda eu não fiz. Eu fiquei brincando de matar leão, eu fiquei brincando de pegar cajado e matar animal, eu fiquei brincando com urso. Tudo o que eu deveria ter feito eu não fiz. Mas por favor, agora derrama só mais uma vez. Eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer aqui. E não se enganem, não era para ele ter morrido ali. Deus ainda tinha muito mais anos de vida para ele. Mas é exatamente isso que acontece quando você está nesse tipo de egoísmo. Você sofre desnecessariamente falando. Há pessoas aqui que estão achando que estão sofrendo porque é opressão do demônio. Não, são as escolhas erradas que nós estamos fazendo. E Deus te trouxe aqui para que você pare de fazer escolhas erradas e comece a fazer escolhas certas. E a primeira escolha certa é aceitar, é abraçar o ministério, o chamado que Ele colocou nas suas mãos. É parar de fugir disso. Porque pessoas estão sofrendo porque você não está reagindo. Um último tipo de sofrimento, mas esse é muito mais claro, é que você está desperdiçando a tua vida. Quando eu era pequeno, eu vivi muito tempo em hospital. Em Angola, as coisas não eram tão fáceis assim. E eu vivia muito doente. Já tive anemia, falta de sangue, uma série de coisas. E então, vivi muito tempo em hospital, quando era pequeno. E lembro com muita clareza as vezes em que teve uma vez que eu perdi o ano inteiro. Eu tinha ido bem o ano inteiro, estava tão feliz de que a coisa iria avançar, eu iria avançar, e cheguei, final do ano, eu fiquei doente, perdi um ano. Tive que repetir o ano. E eu lembro com muita clareza como que as pessoas ficam, depois de passarem muito tempo internadas. Mas uma das coisas que sempre vem na cabeça é: Deus, por favor, me dê a oportunidade de sair daqui. Aí as pessoas fazem um monte de promessa. Deus, se eu sair, eu vou doar, eu vou fazer não sei o quê, eu vou mudar minha vida, eu vou fazer tal doação. Há uma série de promessas.
Mas eu te convido hoje, se você sair daqui hoje, você ir para qualquer hospital de Joinville, você vai encontrar pessoas implorando a Deus para terem a oportunidade que você está tendo hoje. Para terem a saúde que você tem hoje. Para terem, sabe, a gente reclama tanto, 19 anos, 18 anos, nasceu, ar-condicionado em casa, melhor colégio, melhores condições, e é reclamação atrás de reclamação. O Wi-Fi está demorado. Você! 25 anos, não namora ainda. Meu Deus, não sei o quê, Senhor, eu sou encalhada, papapi, papapá. 29 anos. Sei lá, não tem carro. O que é que os homens sofrem agora? Não tem carro. Não sei, meu Deus, não sei o quê, eu não presto, não sei, ainda estou na casa dos meus pais, não sei o quê e tal. Ai, a minha foto, o meu filtro não caiu bem. Nossa! Nenhum comentário. Ai! E a gente fica desperdiçando tempo. Tem meninas que estão desesperadas pelo teu abraço. Ei, menina, mulher da Resgate, visitante. Deus te chamou para fazer alguma... Ei, você que está nos vendo agora. Deus está dizendo que é na hora de você sair de casa. Voltar a fazer aquilo que você fazia antes. Está na hora de sair de casa, já deu. Ei, você que se isolou, já deu. O exílio que você se colocou, já deu. Deus te trouxe aqui hoje para você entender que, ei, Deus tem coisas para você fazer, Deus tem missão para você. Ah não, mas eu não sei cantar, eu não sei o que, eu não sou tão bonita, eu não tenho muitos seguidores. Não interessa, Deus tem algo muito maior para você. Você só precisa se dispor. Rapaz, pelo amor de Deus, você está desperdiçando a força que Deus colocou nas tuas mãos. Eu sei que você sofreu em algum momento. Eu sei que você se decepcionou em algum momento. Mas eu preciso que você entenda que é para isso que você está aqui. Deus está te dizendo que está na hora de você voltar. Está na hora de voltar a agir. Está na hora de voltar a abraçar o ministério que Ele colocou nas tuas mãos. Paulo e Cristo são nossas saídas. E com isso eu quero ir terminando. A pergunta que fica então é: Alberto, como é que nós podemos dizer sim ao chamado de Deus? Como é que nós podemos então dizer não a toda essa pressão para que a gente viva para a nossa vida de modo egoísta e vivamos como Deus quer, dizendo sim para o projeto, o chamado de Deus? Como é que a gente faz isso? A primeira coisa que eu olho para a vida de Paulo, por exemplo, é entendendo, a primeira saída que eu vejo é entendendo o ministério da cruz. Entendendo o que Jesus fez na cruz por nós. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo fala que, olha, o Evangelho é o poder de Deus. Paulo mostra muito claro como que todos pecaram, longe estão da glória de Deus. O destino é a morte de todos os homens, mas Cristo tomou a iniciativa de morrer por nós. E ao morrer por nós, Ele abriu uma porta
pela qual nós podemos passar e ser aceitos por Deus. Não é por nós. Efésios capítulo 2, se eu não estiver enganado, não é por nós, para que ninguém se glorie. É por causa dele. Então, se a gente entende que Jesus Cristo saiu da onde saiu, fez o sacrifício que fez por nós, Jesus abraçou o ministério Ele mesmo, no Getsemane, Ele chorando, angustiado, sabendo o que Ele iria passar, visualizando na sua cabeça os pregos entrando, as chibatadas entrando, e Ele dizendo: Pai, por favor, se for possível, afasta de mim isso, me livra disso, Deus. Todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Podendo rejeitar o chamado, mas abraçando ele, por entender o que isso iria causar. Todos nós que estamos aqui agora, só estamos aqui porque Jesus disse sim no Getsemane. Você consegue entender isso? Nós só estamos aqui hoje porque Jesus disse sim no Getsemane. Se Ele dissesse não, eu jamais estaria aqui. Eu jamais teria vindo para o Brasil. Você não estaria aqui. Tem muita gente aqui que, se não fosse Jesus, já teria morto há muito tempo. Você sabe que sim. Então a primeira coisa é entender o que Cristo fez na cruz. A segunda coisa, são três coisas. A segunda coisa é entender que o amor é a única motivação possível. A pergunta da lição 3 para nós é: o que te motiva a fazer aquilo que você faz? A lição 3 trouxe várias perguntas para nós, para quem está no GP. Se você não tem um GP, quero te incentivar. Cadê o Maranga? Mão para... Cadê? Júlia está ali também. Mão para cima, Júlia. Aí, culto terminou, você não tem um GP. Levanta a mão, Júlia. A Júlia está envergonhada. Houveram várias perguntas para nós nessa lição 3, e uma delas: o que te motiva? O que está por detrás das tuas ações? Quais são as tuas motivações? E a gente tem várias coisas. Quero ser aceito, quero que me olhem, quero que me dizem que eu fui bem, quero que me dizem não sei o quê. E Paulo fala para nós, João fala para nós muito claramente: ei, Jesus, através do Evangelho de João, fala: ei, porque não há demonstração maior do que essa, de você dar a vida pelos seus amigos. Então eu quero que vocês se amem como eu vos amei. Então o amor é a única motivação possível. Então por que você vai dar a oferta? Deus te abençoou, Deus abençoou a tua família. Por que você vai dar uma oferta significativa? Porque você ama a obra de Deus. Você toca muito bem, canta muito bem. Para que você vai fazer isso? Porque você ama o povo de Deus, e você sabe que através do que você fazer aqui, você vai influenciar positivamente quem está aqui. Para que você vai pintar? Porque você sabe que tem pessoas que podem só olhar aquilo lá e perceber a grandeza de Deus por intermédio daquilo lá. Para que você vai dançar? Exatamente por causa disso, porque você sabe que a beleza de Deus pode ser manifesta no teu ministério de dança. Para que você vai fazer esses vídeos maravilhosos aqui? Porque sabe que você pode comunicar a mensagem de Deus por intermédio da arte, porque você ama o povo de Deus. Para que você vai ouvir pessoas chatas? Nossa, Alberto, não, existe mesmo pessoas chatas. Não adianta só ficar... Todos nós sabemos. Eu muitas vezes sou chato mesmo também. Para que você vai aturar pessoas, coisas, situações que você não gosta? Porque você ama o povo de Deus. Porque você ama as pessoas. Porque você sabe que você é o maior dos chatos, e Jesus ainda assim te tolera. Não é verdade? Imagina Jesus ouvindo todos os teus pedidos egoístas. Meu Senhor do céu, Ele olhando para o Pai: ai, Pai, o que eu faço com esse? O que eu faço com ela? Ai, Jesus, ai, eu, mim. E Jesus nos tolera, nos perdoa,
Jesus é muito misericordioso. Fala assim: ei, calma, não retire o joio assim, não. Deixa que ele cresça, para que você não prejudique o trigo junto. Calma. João e o seu irmão ficaram furiosos. Eles foram para uma aldeia, pregaram a palavra, ninguém ouviu eles. Eles voltaram para Jesus e falaram assim: olha, nós não estamos a te pedir autorização, nós só queremos que você nos... Nós não estamos a te pedir o poder, nós não queremos o poder, é só libera para nós orarmos e para descer fogo para matar toda aquela aldeia que não nos ouviu. Quem falou isso é o discípulo do amor, João. Vocês não sabiam? Ele falou isso. Então, Alberto, como é que lá no final ele está falando amai-vos, amai-vos? Porque o Espírito Santo encontrou lugar quando ele disse sim para o chamado dele. Então o Espírito Santo transformou ele. Não, ele não foi sempre um amorzinho. Não, eu estou falando sério. Ele não foi sempre esse homem que reclinou a cabeça no ombro do mestre. Ele era violento. Os filhos de Zebedeu eram violentos e eram egoístas. Tanto que não era deles, inclusive, era de família o egoísmo. A mãe dele chegou para Jesus e falou assim: olha, por favor, quando o teu reino se manifestar, os meus filhos, eles podem sentar ao teu lado. Tem 12 negros com eles. E a mãe dele está dizendo: olha, despreza os 10 e põe os meus filhos ao teu lado. O egoísmo era de família. E eles eram esses homens bélicos, sanguinários, agressivos. E João diz sim para o ministério de Deus, diz sim para o chamado de Deus. E ele vira o apóstolo do amor. E ele escreve a carta mais próxima que nós temos do que vai ser o reino de Deus. Se ele tivesse se mantido, se ele tivesse rejeitado a transformação, o chamado de Deus, nós jamais iríamos ter conhecimento de Apocalipse. Nós não íamos ter acesso a isso. Tudo isso aconteceu porque ele disse sim ao chamado de Deus. De um homem bélico, sanguinário, para o apóstolo do amor. O que Deus quer te transformar? E você não está deixando. O que Deus quer te transformar e você não está deixando? E você quer a tua vida, os teus interesses. Deus quer te transformar em algo mais. Deus quer te transformar em algo mais. Eu não sei o que é. Não me olhe assim. Eu não sei. Mas eu sei que é muito maior do que eu e você podemos imaginar. Vou pedir para a banda subir. Vou pedir para você, no seu lugar, você colocar a tua Bíblia do lado. Você inclinar o teu rosto. E a ideia é que você se pergunte se você está permitindo ou se você está impedindo o Espírito Santo de te levar onde Ele quer. Você está permitindo com que o Espírito de Deus te transforme em quem Ele quer? Você está permitindo com que o Espírito de Deus faça você quem Ele quer que você se torne? Você está respondendo ao chamado dEle na sua vida? Ou você está esperando para que os filisteus te amarrem nas duas colunas, arranquem os teus olhos e te
e façam chacota de você, ou você está esperando sofrer para poder dizer: Deus, faça com a minha vida agora, na morte, o que eu não fiz durante a minha vida. Talvez você foi ferido, talvez você foi ferida, e talvez esse foi o motivo pelo qual você disse: não, Deus, não dá mais. Eu prefiro ficar na minha, ninguém vai se meter comigo, ninguém vai me incomodar. Esse negócio de chamado é muito difícil. Deus trouxe aqui você para que você pudesse entender que acabou o teu tempo de exílio. Tem pessoas que estão sofrendo porque você está calado. É preciso que você responda de novo ao chamado de Deus nessa noite. Eu não sei o que Deus quer te transformar. Eu não sei o que está do outro lado. Mas eu sei que é muito maior e muito melhor do que eu e você podemos imaginar. Pai, no nome de Jesus, nesse momento, nós não queremos dizer não ao teu chamado. Pai, nesse momento nós não queremos dizer não, Deus, nós não queremos dizer não. Pelo contrário, hoje nós queremos dizer sim, Senhor. Pai, tem irmãos aqui meus, Senhor, que se afastaram de Ti, se afastaram do chamado, se afastaram da missão, se afastaram do propósito, Senhor. Alguns fizeram isso porque foram feridos, outros fizeram isso porque sofreram em algum momento. Mas Deus, eu tenho certeza absoluta que você os trouxe aqui para que eles pudessem não só ser curados, mas abraçar isso de novo. O Senhor trouxe eles aqui para que eles pudessem entender que é o Senhor quem os vai fortalecer. O Senhor os trouxe aqui para que eles pudessem entender que esse chamado tem mesmo os seus sofrimentos. Há mesmo momentos de solidão. Há mesmo momentos de dificuldade onde você não tem apoio de ninguém. Existem mesmo momentos onde você anda sozinho. Momentos em que o céu está de bronze e parece que você não vê nenhuma direção de Deus. Mas o Senhor nos trouxe aqui para nos chamar de volta. O Senhor nos trouxe aqui para que a gente se lembre e veja que houve um investimento muito forte em nós. Houve um investimento muito forte na tua vida. Se você parar e lembrar o que o Senhor fez contigo, você vai ver que houve um investimento. Houve uma unção que foi derramada, houveram orações que foram feitas sobre a tua vida. É preciso que isso volte a ser manifesto às pessoas. É preciso que isso volte a abençoar as pessoas. É preciso que isso volte a ser realidade na tua vida. E não apenas lembrança de um passado longínquo que foi bom. Você tem 29 anos e já acha que o mundo acabou? O Senhor está te chamando de novo hoje. O Senhor está te chamando de novo hoje.